É uma pessoa muito reativa, ou seja, que parece um campo minado, uma mina, uma bomba. Do nada tocou no assunto, volta e meia está explodindo, está tendo altas reações emocionais de raiva, de tristeza, de ansiedade. Se sente como se estivesse constantemente numa panela de pressão. Como se tivesse coisas dentro de você que não estão bem resolvidas, que te empurram para um caminho que muitas vezes você não quer ir mais, mas quando viu já foi. Isso acontece com você? Então hoje a gente vai discutir sobre isso. Agir e não reagir. O que pode estar por detrás dessa reatividade e o que seria o melhor cenário possível, que é a ação e não a reação. É sobre isso que eu quero falar com você essa noite, tá? Seja muito bem-vindo para essa noite ou nesse momento, né? Seja muito bem-vindo a essa live. Sou Matheus Moraes, sou psicólogo, tá? Terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. Também sou treinador de habilidades socioemocionais para ajudar as pessoas tanto a desenvolver comportamentos, questões de comunicação e gerenciar suas emoções. Sou também hipnoterapeuta, utilizo a hipnose nos meus atendimentos. Além de, já fiz treinamentos em empresas, atuo às vezes na parte jurídica com alguns advogados e sou supervisor de pós-graduação em terapia sistêmica familiar. E é sobre a reação, a reatividade que eu quero falar com você. Parece ser intuitivo e parece ser algo simples, mas não é. Tem muita sujeira por debaixo dessa reatividade. Nós devemos sempre aprender a controlar e agir. Mas vamos ir entrando aqui no conteúdo, tá? Eu não sei se você está vendo essa live aqui no ao vivo, se você está vendo a gravação aqui no Insta ou em outra rede social minha, tá? Qualquer momento você pode deixar os comentários aqui, seja no ao vivo, seja no presencial. Já estava me esquecendo. Deixa eu encaminhar essa live aqui, fazer os pormenores aqui da live, encaminhar aqui. Enquanto isso, vão me falando aí como que tá o áudio, tá? Se tá tudo certo ou não. Compartilhar. Eu tenho um grupo, gente, da live, que basicamente é para mandar mensagem para as pessoas, para elas não perderem a live, é para elas terem acesso ao link, tá? E nesse grupo também fica acesso ao playlist, a link de todas as lives para ter acesso mais fácil e consumir o conteúdo, compartilhar o conteúdo sempre que você quiser. Se você quiser fazer parte desse grupo, tá? Para sempre ser lembrado da live, aqui na bio do meu Instagram vai ter um botão para você clicar nele, tá? Então é isso. Tá? Pessoas reativas. O que é uma pessoa reativa, gente? É aquela pessoa que a reatividade a gente pode colocar também impulsividade, pessoa explosiva, pessoa temperamental. É como que dependendo do que você fala, às vezes é algum assunto específico, às vezes não tem nenhum assunto específico, é inesperado. A pessoa já se coloca com muita energia, seja para se defender, e muitas vezes nessa defesa, na verdade, é um ataque, tá? E se questionam. E às vezes acontece dentro da família, né? Tem filho com pai, nessa relação pai e filho, nessa relação cônjuge, né? Parceiro, parceira, que se vai fazer algum comentário, a outra pessoa interpreta como crítica, como cobrança. Eu já não aguento mais, porque tá vendo, você só sabe me cobrar, você só sabe fazer isso.
Ou se a pessoa faz algum comentário, você tá parecendo com a sua mãe. Não me compara isso, não sei o que lá, minha mãe faz melhor. Lógico que esses comentários não vou entrar aqui no mérito de certo ou errado, tá? Estou entrando no mérito desse comportamento reativo, que diante da fala ou do comportamento de uma pessoa, a outra pessoa que é reativa sempre se coloca com muita energia de ataque, que na verdade é uma defesa. Então essa reatividade a gente vai ver aqui que tem alguns pormenores por detrás dela que pode estar trazendo esses comportamentos, tá? É como se fosse uma mina, uma bomba que explode, tá? Que ataca, que se defende, que não deixa passar nada, tá? Que não revela nada. Sabe aquela pessoa que não deixa para depois, não leva desaforo para casa? Muitas vezes é uma pessoa reativa. Sabe aquela pessoa que às vezes sempre está querendo se defender, sempre querendo provar algo, alguém, sempre querendo se justificar, sempre querendo achar o culpado do problema, às vezes até se culpando. Então ela não releva nada, sempre está com uma carga, com uma pressão. É como se ela sempre tivesse tendo um botão que vai ativando e vai disparando choques, né, reativos nele, como se sempre tivesse acontecendo realmente uma reação química, uma explosão dentro dessa pessoa, tá? Então ela não releva nada, tá? É como se fosse uma pessoa que estivesse com uma inflamação. Eu gosto de usar essa metáfora também. Porque quando a gente está com alguma inflamação, por exemplo, espinha é inflamação, tá? Quando a gente está com alguma contusão, assim, um hematoma, é inflamação. Quando a gente está com uma unha encravada, é inflamação. Só de triscar nesse lugar, a gente já dói, já reage, né? Então a pessoa reativa é como ela tivesse com essa inflamação emocional. E só de triscar em alguns pontos, em alguns comentários, ela já tem essa reação. Ela já explode, ela já ataca, ela já se justifica, tá? Você se identifica com isso ou não? Então aqui eu estou primeiro fazendo um levantamento do que seria reatividade, tá? Mas eu vou fazer também explicar sobre o agir, né, em vez do reagir. Vou explicar alguns pormenores por detrás desse comportamento e também deixar aqui alguns modelos, né, do que posturas que você pode adotar, o que pode ser feito e alguns questionamentos que podem te conduzir a uma resolução, tá? Só que eu já adianto que se você não quiser mudar e não admitir a sua reatividade, não vai ter Cristo nenhum, não vai ter nada que realmente possa transformar a sua vida, tá bom? Então vamos lá. O problema dessa reatividade também, se você tem isso, você pode me confirmar ou não, a pessoa, a fazer isso, ela fica pesada. A pessoa sempre, como se a pessoa sempre estivesse exausta, é como se ela estivesse numa guerra interna contra si e contra todo mundo constantemente. E isso pode levar a um adoecimento. Pode aparecer transtornos mentais, pode aparecer desenvolver uma neuroquímica que pode virar uma patologia. A pessoa pode desenvolver depressão, a pessoa pode desenvolver... Não é estado depressivo, é a depressão em si, é o esgotamento absoluto. A pessoa pode ter N outros transtornos de relacionamentos e de humor, tá? E as consequências são até difíceis de mensurar. Mas imagina só uma pessoa que não tem descanso. Como se constantemente ela estivesse em defesa, tendo que se defender e atacar, se defender e atacar, se defender e atacar. Ou seja, não tem momento de trégua, de paz, de serenidade, de tranquilidade. Imagine como ficam as relações dessa pessoa. Primeiramente com ela mesma, depois com os outros. E quanto mais ela adota essa postura reativa, mais ela vai perdendo o apoio, a presença, o acolhimento das pessoas, que vai ativando ainda mais esse sentimento de injustiça, de ter que se defender, de não ter que não poder confiar e vice-versa. E aí vai virando um ciclo improdutivo, tá? E a pessoa faz isso, tá? Ela não faz porque quer essa reatividade.
Ela faz porque acredita que não tem outra solução, que não tem outra escolha. Ela tem que se defender, ela tem que atacar. Ela não pode ficar quieta. Se ela ficar quieta, vão pisar nela. Se ela ficar quieta, vão fazer ela de gato e sapato. Se ela ficar quieta, vão menosprezar ela vai perder o valor, certo? Então ela tem uma crença que, apesar de às vezes ela não querer, tá? Ela não consegue ficar em silêncio, relevar e ter outra postura, porque ela acredita que isso é o que deve ser feito e não tem outra solução. Então a pessoa reativa, se você é reativo, vamos jogar as cartas na mesa aqui, vamos falar as verdades. Você não consegue se sentir livre, porque você não está livre para ter outra reação a não ser a sua reatividade, a não ser o seu ataque de fúria, seus surtos, a não ter seu ataque de carência, sua crise de tristeza, suas crises de pânico. Não tem outra solução. Você está condicionado a isso. Você não está livre. Você está presa nesse estado emocional. E eu acredito que isso não seja nem um pouco confortável e agradável, mas retoma nesse padrão de pensamento de não saber o que fazer. Porque a única solução que a pessoa tem é ser reativo. Faz sentido para você? Realmente é isso que você vivencia ou não? Agora, se você é uma pessoa que está escutando isso aqui e não está se identificando para si, mas está querendo diagnosticar que, meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, meu esposo, minha esposa, meu irmão, cunhado, sei lá, né? Que outro fulano seja reativo. Mateus, como lidar? Primeiramente, você tem que entender o seguinte, que não é fácil, que realmente não é gostoso, só que, repito, vamos ter empatia, porque essa pessoa não está livre e ela não sabe outro caminho a ser feito. É como se o cérebro dela tivesse feito essa programação e é o único caminho, a única estratégia que ele sabe para ele não sentir mais dor, para ele se defender. Então, por isso que ela fica reativa. Por isso que ela explode. Por isso que as emoções vão picos astronômicos, tá? Pessoas, por exemplo, com alguns transtornos de personalidade e de humor, pessoas bipolar, tá? É muito comum ter essa postura reativa, elas são muito reativas. E pessoas também com transtorno de personalidade borderline, né? Transtorno limítrofe. Elas também são muito explosivas, são muito impulsivas e reativas, tá? Então não tem essa liberdade toda. Então, se você convive com uma pessoa e essa pessoa realmente é importante para você, não é uma relação tão simples no sentido de só se afastar e pronto, acabou. Por exemplo, amigo, algumas relações de amizade é só se afastar, pronto, acabou. Tchau. Agora tem algumas relações que não dá para ter uma solução tão simples assim. Realmente não vai ser fácil lidar e aguentar, mas a partir do momento que você acolhe e a pessoa vai sentindo que você trata diferente, o cérebro dela vai ter que encontrar um outro padrão de se relacionar com você. Lógico que você não pode adotar simplesmente uma postura de saco de pancada e ficar tomando, porque na verdade isso vai reforçar esse comportamento com você. Mas também não posso ter uma postura de entrar na trocação e na pancadaria, porque também vai ativar. Então você vai ter que ter uma segurança de você ser a pessoa que está com o humor regulado e que estabelece limites. Limite, gente. Tem gente que se queixa de rotina, de limites, de regras, de proibições, mas é isso que garante a liberdade. São os limites, as regras, as proibições que garantem liberdade. Quando sai limite, regras e proibições, a gente fica preso. Então não é o limite que te prende, é a falta dele que te aprisiona, tá? Mas isso é um assunto para outra hora, tá? Outro comportamento relacionado à reatividade é uma pessoa que está querendo provar algo para alguém. E nesse caminho é como se ela tivesse saído de si por causa do outro e acaba se perdendo de si mesma. Eu vou provar para o meu ex que eu sou capaz. Isso é reatividade. Eu vou provar para o meu pai, para minha mãe, o que eles perderam.
vou fazer eles engolir. Essa postura de ter que provar algo para alguém, de fazer fulano engolir, de vou esfregar na cara. Ou seja, você não está se movimentando para você. Você está querendo, você está com um pensamento equivocado de sarar uma ferida, de compensar uma perca. Que na verdade, isso que você quer mostrar, esse ataque, você só quer atacar esse objeto porque um dia ele foi objeto de amor e o que você gostaria de ter recebido você não recebeu. Talvez foi amor, atenção, carinho. Então agora você quer destruir, quer causar algum dano. Só que o dano real que você está causando é para a sua vida. Além dessas pessoas, por bem ou por mal, querendo ou não querendo, terem te destruído, você entrou no bonde do quem quer destruir você também. Então a reatividade é autodestrutiva, porque você se inflama, então você adoece. O corpo ruim vai ficando com febre, vai ficando com outros sintomas. Então perceba isso, para querer provar, esfregar algo na cara de alguém, mostrar que é diferente, que eu não vou ser igual, que eu não vou repetir, que é possível fazer, vou pedir as contas e vou abrir a minha empresa para mostrar como tem que ser feito e vou esfregar na cara dele, né? Isso é postura reativa. Você não está sendo movido por um objetivo realmente seu, por um sonho, por um valor, por uma crença, por uma causa maior, tá? Por algo mais transcendente, existencial, vamos dizer assim, né? Ou por um objetivo mais concreto, por uma necessidade básica sua. É uma questão emocional, é uma questão egóica, tá? Então você acaba saindo de si por causa do outro e perdendo de si mesmo. Cuidado. No final das contas, no final da vida, não vai ser esse o caminho que você gostaria de ter trilhado. E talvez você queira voltar no passado para mudar. Eu te proponho a fazer esse exercício. Feche os olhos e imagine você que está com essa postura reativa. Se queixa, reclama demais, ataca demais, é explosivo demais, está com uma força de querer fazer algo para provar, seja para patrão, para ex, para pai, para mãe, que seja. Continue tendo essa sensação carregando dentro de você e projete a sua mente para daqui 10 anos. E seja sincero, como você acha que você vai estar? Exaurido, cansada, esgotada. Talvez você até consiga o seu objetivo. Para esfregar na cara do fulano. Só que às vezes o fulano nem tá lá com a cara para você esfregar. Não tá nem aí. Já foi para outra. E aí você vai se sentir frustrado porque você saiu de si, perdeu sua vida por causa do outro, para causar um dano, um efeito no outro, e não causou nada. Perdeu tempo, perdeu vida. A troco de bosta nenhuma. Então cuidado com essas reatividades emocionais que vão te levar para um buraco e depois você quer ficar se queixando que a tua vida tá ruim. Tá? Se você conhece alguma pessoa assim, ajude. Ela não vai logo de início admitir. Manda essa live para ela, tá? Ela não vai admitir. Ela vai ficar reativa se você apontar a reatividade dela, muito provavelmente. Tá? É um processo. Mas seja firme. Se é uma pessoa que você ama, que tem um valor para você e que não é simplesmente abandonar, seja firme. Acolha e estabeleça limites. Assim, fulano, olha, eu sei, ou seja, coloca a carta na mesa, né? Olha, eu sei que você está explosivo, que você é reativo e que você não gostou do que eu falei. Você tem todo o direito de concordar e de manifestar aí da forma que você acha certo aí suas emoções, seja gritando, tal. Só que a questão é o seguinte, apesar de eu acolher e entender, não é gostoso, eu não sou saco de pancada e eu não vou ficar aguentando isso. Comigo é diferente, tá? Eu acolho, mas também não é confortável não, então se possível menos. Eu tô aqui para tal objetivo, eu tô aqui para te ajudar, para te acolher. Então não faz sentido, se você realmente quer esse acolhimento, ficar me atacando dessa maneira. Agora, se você quiser que eu vá embora, é só falar. É realmente isso que você quer? Que eu vire as costas? Porque talvez você não queira, mas é isso que você está fazendo.
Então estou evidenciando aqui. É isso mesmo que você quer? Seja sincero com você mesmo. Então, menos, vamos conversar, vamos alinhar os pontos, realmente ver o que você está precisando, o que pode ser feito. Sem alterar o tom de voz, olhando o olho no olho, falando em tom neutro, só que firme. Mostrando que os ataques dela não são para você, então por isso você não vai tomar. Esses ataques são referente a outras pessoas que deixaram marcas nela. Tá? São feridas internas dela, então não tome para si esses ataques. Tá? Tá se entendendo até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Então tá, vamos continuar. Com a reatividade, a gente tem que identificar quais são os pontos gatilhos, tá? Como eu disse lá atrás, vão ter pessoas que vão ter gatilhos específicos. Falar da minha mãe, me comparar com a minha mãe. Falar do meu pai, me comparar com o meu pai. Falar mal do meu pai. Me cobrar, não dar credibilidade para mim. Não me tratar como a relevância ou importância. Não me dar atenção. Tá? Quais são os gatilhos? Se é um, mais de um, como funciona? Como eles aparecem, tá? Ou se é tudo, basta me contrariar, basta não me dar credibilidade, basta não me dar tempo, tá? Falar que eu estou errado, falar que eu estou errada. Quais são as reatividades? Questão seguinte, se você me acompanha, você sabe que eu não sou um psicólogo cagador de regra. Lógico que uma vez ou outra na nossa vida, a gente pode acabar tendo posturas reativas esporadicamente, por algum período, por algum tempo, tá? Em alguma situação específica. E isso não é um problema a ser tratado. Lógico que o ideal é que isso aconteça da menor vezes possível. Mas eu estou falando aqui de pessoas que o jeito dela ser constantemente é reativo. É uma bomba relógio. É aquela pessoa que você fala com ela, você não sabe até onde você pode falar e o que você pode falar, porque às vezes do nada um assunto pode puxar o outro e tocar num ponto e prum, explodiu a bomba nuclear. Então essas pessoas explosivas, sempre reativas, sempre se justificando, sempre atacando, o jeito dela ser, a constância dela, isso é problema. Uma vez ou outra esporádico é tranquilo, tá? Vou ter que ligar o ar, fazer um barulho, mas tá esquentando. Então, meu caro, minha cara, quais são os seus pontos gatilhos? Quais são os assuntos que mais te sequestram do seu eixo? Que mais é difícil aguentar? Nossa, Matheus, isso aqui é difícil ficar quieto. Isso aqui é difícil aguentar. Não, isso aqui tira minha cabeça. Isso aqui faz explodir. Anote, por favor. Anote, para você ter clareza disso. Para você aprender, já é uma atividade terapêutica. Para você ir aprendendo a encontrar estratégias de como lidar com eles. A gente só sabe lidar com o problema depois que ele é esclarecido e evidenciado, senão não tem como intervir. Você vai no médico e fala, estou sentindo dor. Tá. Aonde? Tá doendo. Tá, mas aonde? Como? Quando ela aparece? Qual a intensidade? Então eu tenho que ter clareza do objetivo para ver se é medicamento, se é manobra, que profissional que procura, se é cirurgia ou não. Então, como você quer mudar de vida se você não se posiciona nem para fazer o básico, que é evidenciar o problema e trazer ele à tona? E por que eu falo para colocar no papel? Porque a nossa cabeça nos engana. A cabeça já está cansada nesse movimento. Desse movimento de estar nessa guerra constante. Então, tem que usar o papel. O papel ajuda. O papel você pode fazer com mais tempo. Você pode começar, depois parar. E você conseguir se lembrar claramente de um outro momento de todos os seus gatilhos. Tá? Então é um comportamento automático, é impossível, a reatividade é um comportamento automático, é impossível e causa desastres, destrói a sua vida emocional e relacional, de dentro para fora. E não é culpando o outro, achando, não, Matheus, mas o problema é que os outros me irritam. É porque se o fulano também não falar e tocar no assunto, nada acontece. Querido, minha querida, pare de terceirizar, o problema amadurece. Lógico que é muito mais fácil se as outras pessoas não cutucar a sua ferida, mas ninguém é obrigado a saber a sua ferida, ninguém é obrigado a saber o seu limiar, o seu limite. Isso aí é um controle seu.
Não é os outros que te irritam, é você que se deixa irritar pelos outros. Por exemplo, barulho de gente mastigando me irrita. E se isso acontece, eu já pego e já xingo a pessoa, já falo, para de comer isso aí, para de comer assim, come direito. É desconfortável, mas eu sempre posso ter uma postura mais assertiva para resolver o problema, tá? Só que eu entendo o seguinte, não é o barulho da pessoa mastigando que te irrita, ele não existe para te irritar. Ele não está sendo feito com o objetivo de te irritar, é a pessoa que come errado, tá? É você que se deixa ficar irritado e incomodado por aquele barulho. Por exemplo, esse trânsito está me irritando. O trânsito congestionado e parado não existe com a finalidade existencial de irritar a sua digníssima Vossa Excelência da vossa pessoa. Ele está ali. Ele está, porque aconteceu. Você que se deixa irritar por ele. Então não terceirize a sua reatividade como problema por causa dos outros que fazem ou deixam de fazer X ou Y. É você o responsável de si para aprender a gerenciar o máximo possível e controlar essa reatividade. Ok? Deu sono. Tem gente que fala que não pode bocejar na live. Acabei bocejando, mas enfim. Como então seria, Mateus, o agir? Você falou bastante do reagir. Como seria o agir? Tá? O agir, ele traz uma sensação de leveza, de tranquilidade. É como se você tivesse autonomia, as rédeas, o volante da sua vida. Você escolhe se você vai aumentar o tom, se você vai ser mais agressivo ou não. Se você vai falar ou se você vai silenciar, você consegue escolher. Você consegue ter o controle, o protagonismo. É como se você tivesse essa proatividade, de não ficar dependendo da ordem dos outros ou dos gatilhos dos outros para saber como que você vai se colocar. É como se você não precisasse ter alguém para combater, esfregar na cara para fazer. Você faz o que tem que ser feito porque tem que ser feito pelos seus motivos, pelos seus ideais, pelos seus valores. Tá? Você consegue ser mais assertivo. Já falei muito de assertividade aqui nesse canal, já falei de impulsividade. Na verdade, essa live, dá uma vasculhada ali na playlist, que ela já faz um paralelo com inúmeros outros conteúdos. Ela vai fazer paralelo com o conteúdo de trauma, que eu já falei sobre a live de trauma, sobre a live de impulsividade, sobre a live de assertividade, sobre a live de autonomia, tá? E sobre muitas outras indiretas que, juntando com esse conhecimento, vai fazer você ser uma pessoa muito mais desenvolvida, com muito mais qualidade de vida. Então seja assertivo. Você consegue olhar para dentro de si para reconhecer os seus limites e como gerenciar os seus monstros, né? A sua sombra, sem ter que necessariamente atacar e destruir os outros. Como se o outro fosse a principal ameaça. Não, a ameaça está dentro de você, não está na boca do outro, está dentro de você. Tá? Então você consegue olhar e gerenciar isso mais fácil. Não quer dizer que vai deixar de incomodar, mas você vai ter uma postura diferente, tá? Então você se posiciona para a resolução. O reativo não resolve nada. Ele só vai tacando lenha na fogueira, ele só vai vomitando, ele só vai mordendo e mastigando mais. Ele não resolve, ele não limpa. Ele só pega a ferida, enfia o dedo e roda. E ensanguenta, né? Espalha o pus, a sujeira, a contaminação geral. É tipo como alguém estribuchando para mostrar que está doendo, que está machucado, mas não faz nada para resolver essa ferida. E acha que o outro tem que resolver a ferida que está dentro de si. Tá? Não se sente pressionado e vê que não precisa atacar. Se precisar, ele ataca, mas ele não se sente obrigado. Tá? E ele consegue olhar o lado bom da outra pessoa, ele consegue ter essa empatia e ele consegue ter um planejamento. Então a pessoa que age, ela age assertivamente em prol da resolução, do acolhimento, tendo autonomia, gestão de si mesmo, das suas cargas emocionais. Você está conseguindo fazer isso? Se você não está fazendo isso, você está sendo uma pessoa reativa. Uma pessoa que faz profissionalmente, relacionamento, faz porque ela acredita que aquilo é o correto a ser feito.
e porque ela quer estar bem com ela mesma. E ela tem clareza de onde ela quer chegar. Ela não está fazendo para mostrar, para provar nada por ninguém. Ela está fazendo porque ela quer fazer e acredita que isso vai ser benéfico, vai trazer bons frutos e resultados. Lógico que ter apoio, aplauso, admiração é gostoso. Lógico que é muito mais gostoso, tá? Mas ela não se aprende a isso. Nossa, a pessoa não me apoiou, a pessoa não me deu um puto de ânimo, nossa, ela não me criticou. Ela simplesmente continua tocando o barco, porque ela vê que ela não precisa disso para fazer o que tem que ser feito, tá? Então, Mateus, como que essa reatividade pode aparecer? Essa reatividade é um reflexo de um trauma não resolvido, de uma ferida interna, tá? Pode ser, né, a psicanálise fala muito disso, pode ser um mecanismo de defesa de algo que foi sendo reprimido. Por exemplo, alguém que tinha uma família muito rígida e que os pais tinham algum comportamento que ela não gostava e ela acabava sentindo raiva do pai e da mãe, ódio do pai e da mãe. E é normal, em algum momento da vida, ainda mais na adolescência ou infância, a gente sentir raiva do pai e da mãe, porque eles estão nos frustrando, eles estão sendo pais e mães, não coleguinhas, nem amiguinhos. Estão sendo os pais e mães. Só que a família muito rígida, ela julga isso errado, não pode externalizar, ela vai reprimindo essa raiva, que vai virando outros sintomas, tá? Isso é uma vertente de interpretação. Não vou colocar como verdade absoluta e explicação exata do coisa, porque na questão da ciência psicológica, subjetiva, tem N correntes para explicar a mesma coisa, tá? Então não tem como bater o martelo assim. Mas aí vai se acumulando essa raiva, alguém que foi abandonado, alguém que foi aprendendo que não pode confiar nos outros, alguém que foi muito desamparada, se sentiu rejeitada, ela vai criando essa ferida, essa marca, ou seja, uma falta de amor, uma falta de ter recebido o amor, o afeto necessário, tá? Então vai acumulando isso. Isso provavelmente começou lá na família, com seu pai, com a sua mãe. E eu já fiz uma live falando sobre questões não resolvidas com pai e com mãe, como isso impacta e como resolver, tá? E aí ela vai não aguentando mais a lidar com isso. Então ela já está na vida, nas relações sociais e conjugais e que seja, já de saco cheio de levar desaforo, de aguentar ferida, de ser feita de trouxa, de ser abandonada, de não ser amada. Então qualquer sinal que ela interprete, às vezes ela causa sinais, às vezes o sinal não é de, por exemplo, desamor ou desamparo, abandono, mas ela lê dessa maneira porque ela está condicionada a isso. Ela já cobra, ela já ataca, ela já estoura. Só que na verdade, esse estouro todo, esse ataque, talvez, por exemplo, nesse caso de uma mãe que a filha ou filho tem raiva, esse ataque não é para o parceiro ou para o filho, é para a mãe. Só que eu não vou ter coragem, né? Pelo sentimento que eu tenho, pelas crenças talvez que eu carrego, eu não consigo me liberar. A minha cabeça me proíbe de falar e vomitar para minha mãe, nesse caso, né? E aí eu ataco o meu cônjuge, meu amigo, meu namorado, minha namorada, meu filho, meu subordinado de trabalho, meu chefe. Só que na verdade começou lá na família. Então como que estão as coisas referente à sua família? Mãe, pai. Ah, minha mãe me calava demais, meu pai me proibia demais. Nossa, eu tinha raiva da minha mãe, do meu pai que fazia isso, fazia aquilo outro. Tá, e como que você lidou com isso, com essa carga? Que marca isso te deixou? Como que você fez para lidar? Tá? O que realmente você já está de saco cheio e não está aguentando mais para estar nessa reatividade? Essa ferida ainda está aberta para quê? O que essa ferida comunica estando aberta ainda? Para que você não fechou ela ainda? Quais os motivos? Tá? Então a pessoa não conseguiu expressar ou não sabe expressar, olha, tô doendo, precisa de ajuda, porque ela tem o medo de que não vai ser acolhida e ela vai sofrer de novo. Então ela aprende a atacar e se defender. Ela foi tão atacada, que a única coisa que eu tenho que saber é que antes de qualquer coisa eu ataque, então, para não ser atacada. Então, gente, por detrás dessa reatividade toda,
tá? Com o seu marido, com a sua esposa, não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com ela. Tem a ver com alguma marca que você carrega de alguma experiência. Às vezes, muito raramente, né? Pode não ser especificamente em casa, né? Na família. Pode ser com um ex-relacionamento que você teve em algum momento, em alguma esfera, tá? Mas é alguma marca, é uma ferida que está aberta. E não vai ser sendo reativo que você realmente vai se defender. Você só vai deixar essa ferida aberta. Eu sei que essa metáfora pode não ser tão legal de escutar, mas é como se fosse, sabe aqueles cachorrinhos que tem que ser resgatados? Você já viu o vídeo de resgate de animal, de cachorro? O cachorro tá lá, esgualepado, com fome, magro, acorrentado, às vezes machucado. Vai ser resgatado, ele ataca. Só que se ele não for resgatado, ele vai morrer. Então aquelas pessoas estão lá para ajudar ele. Só que ele está num sofrimento tão grande, ele está com ferida tão grande, já foi feito tanto mal a ele, que ele acha que o mal vai vir de qualquer forma, então ele ataca. Ele prefere ficar na situação de quase morte, de ferida, do que se permitir ser acolhido. De se jogar ao encontro do acolhimento. Tá? Então Mateus, então você está me comparando, você que é reativo, né? Você está me comparando a um cachorro largado? Sim, e talvez seja assim que você se sinta. Vamos falar real, tá? Não vamos ficar de lero, não. Se você quer resolver, tem que ser mandando a real. Então vamos acolher isso. Você sabe que realmente é o que você quer, é o que você precisa, só que é como se o seu cérebro te impedisse. Foi o que ele aprendeu, foi a programação que está enmarcada na cabeça. Foi o condicionamento que ele teve. Ele tá julgando que isso é o melhor a ser feito para você. Só que a sua razão, a sua consciência, o seu senso de vontade de ser humano tem poder de mudar essa realidade do que o cérebro está te jogando. Então procure ajuda, se permita. Então toda reatividade esconde traumas e marcas. Então quando a pessoa reativa te atacar, o que ela está pedindo na verdade é um abraço. O que ela está querendo mesmo é ser amada. Reatividade, gente, é birra de criança. A criança é reativa, a criança não sabe agir, a criança reage, porque as emoções dela não são reguladas. A criança não tem a maturidade do córtex, das estruturas cerebrais suficientes para regular essas emoções. Então, uma pessoa reativa aí é como se fosse uma criança ainda. Olhe para ela com esse olhar de criança. Ela está reagindo? É um saco. Às vezes você não esperava, às vezes ela está de saco cheio. Mas aprenda a acolher. Ela falando, o que você realmente quer de mim? O que você realmente quer? Às vezes não vai ser na primeira pergunta e na primeira investida acolhedora, né, interventiva, que a pessoa vai mudar. Mas você insiste, não, o que você realmente quer? Vai lá e abraça a pessoa. Fala, olha, eu sei que você tem medo, eu sei que algo aí dói ou inflama, mas eu estou aqui. Você pode não acreditar e nem ter total segurança disso, mas você é importante para mim. Eu te amo. Eu quero estar com você. Você é precioso para mim. Eu quero o seu melhor. Esse comportamento vai impedir você de receber todo esse amor e de ter essa experiência. Porque apesar de eu acolher e entender que realmente é uma ferida e que não é para mim esses ataques, mas me afetam, sou ser humano e estou sendo atacado. Então calma. Eu aguento, mas tem um limite, mas calma, certo? Calma. Estou aqui com você, tá? E vai demonstrando esse acolhimento, porque é isso que ela está pedindo. É isso que ela está pedindo. Então vamos aprender a agir. Resolva as pendências com seus pais. Ah, meu pai, minha mãe, aquele isso, aquele assado. Não, faz isso não. Tá? Eles fizeram o melhor que eles puderam, dentro do que eles acreditavam que era bom. Eles podem ter errado, mas faz parte do jogo, tá bom? Então, Mateus, o que eu posso fazer para ir resolvendo a reatividade? Cuide de si, olhe para dentro. Descubra qual é essa ferida.
Cuide disso. Acolha essa ferida. Como que eu faço isso? Tomar consciência, olhar para dentro de si, se acolher. Jogar a carta na mesa, seja sincero consigo mesmo. Já falei em uma live sobre isso, seja sincero consigo mesmo. Meditação, terapia, vai te ajudar. Terapia sistêmica com a hipnose, que é o que eu utilizo, nossa, é uma combinação potentíssima para lidar com essas questões, com esses padrões aí. Potentíssima. Porque com a sistêmica a gente consegue ver os padrões familiares e trabalhar esses laços familiares, né? E sistêmica, gente, não sei por que me veio isso, mas eu vou explicar. Matheus, mas o que é terapia sistêmica? Eu já escutei falar de constelação familiar sistêmica. A constelação, vamos dizer assim, que a terapia sistêmica é um conjunto, assim, tem vários teóricos que dentro dela tem algumas peculiaridades. A constelação é um fragmento da terapia sistêmica. É um aluno de um dos pioneiros que juntou isso com outros conhecimentos e formulou ali uma técnica, tá, terapêutica para evidenciar os nós e os problemas familiares de algumas leis não bem estabelecidas. Tá? Então, ela é uma ferramenta terapêutica, ela não é terapia. Tá? A sistêmica em si, a teoria que eu estudei, ela acaba pegando a constelação familiar com um olhar um pouco diferente, tá? E entregando conteúdos a mais, não só para evidenciar o problema, mas também para intervir no problema. Tá? E o problema maior da constelação familiar não é a constelação familiar em si, e sim a salada de fruta e de conceitos equivocados e de maus profissionais que acabam fazendo cagada. Igual com a hipnose, tá? Muito profissional que acaba fazendo cagada, falando que é coisa que não é e vice-versa. Por isso que as pessoas que eu busquei aprender, não fui fazendo qualquer curso aí, eu encontrei os cursos que realmente com pessoas de autoridade e que passaram segurança, tá? Diante do tema, ok? Mas enfim, voltando aqui. Então, com a sistêmica e com a hipnose, a gente consegue fazer esses destraves e você adotar uma postura comportamental mais assertiva, diferente, diante da ferida quando ela é mexida, tá? O problema não é o outro, é seu. Você que decide fazer o que o outro... Você que decide fazer, tá? O que você vai fazer com aquilo que o outro fez contigo. Não é o outro que tem que parar. Lógico que se ele parar é mais fácil, né? Mas não vai resolver. Só vai dar um tempo. Então não é o outro, é você. É você que tem que ir atrás e resolver. Aprender a não ficar reagindo e agir de uma maneira diferente, consciente. Ó, fulano cutucou a ferida. Fulano mexeu onde não devia, onde no meu ponto fraco. Às vezes ele nem sabe, nem foi intencional. Você vai ter que identificar esse vulcão querendo entrar em erupção e canalizar essa erupção de outra maneira, para que ela ocorra de outra maneira, tá? Então, encontrar estratégias de manejo de regulação emocional, eu ensino isso, tenho curso disso, só me chamar no privado, tá? Tornar dono de si, aprendendo a gerenciar as suas reações emocionais, tá? Não é sempre, saber que não é sempre que você tem que responder, que você tem que se defender, e não é sempre que estão te atacando, tá? E ter empatia pelo outro, porque o outro não é obrigado a saber, e o outro também tem limite. Não é só você que é a sofredora, não é só você que tomou no zóio na vida, não é só você que se lascou e foi abandonada, os outros também. E ter sofrido e ter essas marcas não te dá direito de ser escroto, boçal, agressivo e querer atacar as outras pessoas gratuitamente por qualquer motivo. A sua ferida não te faz mais ou menos do que ninguém e nem te dá mais ou menos direito do que ninguém. Você tem igual valor, igual a qualquer um. Então, amadureça, cresça. Não é fácil, mas é possível e precisa procurar ajuda para desenvolver esse processo. E aí eu vou deixar algumas perguntas aqui de questionamento para você refletir sobre a sua reatividade. Então aprenda, gente. Fulano cutucou na minha ferida. Deixa eu ver uma reatividade de raiva que você está acumulada. Raiva acumulada com a mãe. Aí alguém fala que te compara com a sua mãe.
Não me compara com a minha mãe, eu se viu, eu não fiz isso, minha mãe fez aquilo, eu não sou assim, e você que não sei o que lá, não. Como eu posso agir? Isso foi uma reação, exemplo de reação, né? Como que eu posso agir? Fulano, olha, eu sei que talvez você está querendo me ajudar, achando que está me ajudando com esse comentário, só que não me é agradável. Eu tenho coisas que eu ainda estou resolvendo com a minha mãe, eu não gosto de ser comparado com ela, porque tem algumas marcas ali que infelizmente acabou ficando, eu sei que ela não fez por mal, então não, isso não é gostoso, isso sobe um negócio de mim aí que dá vontade de mandar ser. Então, por favor, não fala mais isso, não insista nesse assunto, tá? Isso é uma forma de agir, você não vai ficar engolindo sapo. E tem horas só que vai ter situação que não tem esse contexto, esse ambiente, eu simplesmente fico quieto e relevo. Não vai ser atacando que você vai se sarar e não vai ser atacando que você vai dar alguma lição de moral do outro. Não, só vai ficar duas pessoas feridas, só vai ser uma situação inconveniente, chata e um clima pesado para duas pessoas. Tá? Então, quais são as perguntas que eu deixo para você diante do comportamento reativo? Que está ligado a algum trauma, a falta de regulação emocional, uma ferida aberta. O que você ganha com isso? Joga a sua vida com o mesmo comportamento daqui a 10 anos. O que você ganha com isso? Qual é a utilidade disso para a sua vida? O que você está buscando com esse comportamento? Esse comportamento está aí a função de quê? Para quê? O que esse comportamento revela sobre você, sobre a sua intimidade, sobre o seu interior? Como isso afeta as pessoas à sua volta? Para que você deveria fazer diferente? São algumas reflexões que eu deixo para você em cima desse comportamento reativo. Então aprenda, gente. Não fique reagindo. Tem gente que vai para a família com obrigação, é aquela família que se reúne, não dá 2 minutos, tocou no assunto lá, já tira porrada e bomba, todo mundo reativo. Parece que caiu um boi ensanguentado no rio de piranha. Calma, velho, não faz assim não. Mateus, então minha família é assim mesmo, eu não consigo me conter, lá também não se conta, e tiro porrada de bomba para tudo quanto é lado. É só eu não ir mais? Olha, você deixar de ir pode ser uma estratégia de curto prazo para evitar o dano, mas de longo prazo não resolve muita coisa. Então, sim, vai ter que ter uma relação diferente até você se autoafirmar e sanar essa ferida. Só que tudo muda quando você muda. A partir do momento que você não entra no clima, no jogo, você se posiciona diferente, talvez você até pode virar o alvo principal por causa disso, mas as coisas começam a mudar, porque não são eles que têm que mudar. Seria muito bom se isso acontecesse, eu acredito, né? Mas você não tem controle sobre isso, você tem controle sobre você. Queira mudar, melhorar você. A partir do momento que você se aprimora, você se posiciona diferente, as outras pessoas se relacionam diferente com você e viram um efeito cascata. Então não é querendo resolver o outro. A reatividade é resolver você, não o outro. Não são os outros que têm que parar de incomodar e ativar seus gatilhos. Você que tem que desativar seus gatilhos. Se ame, cuide de você, se autorresponsabilize, amadureça. Tá bom? Não é fácil não, mas é possível. E procure ajuda, que isso vai acelerar muito o processo e vai te deixar uma vida com muito mais qualidade, muito mais feliz, muito mais saúde, a vida que realmente você quer e pode ter. E essa reatividade está te envenenando e te impedindo de conquistar com leveza, tranquilidade, liberdade e saúde. Então foi isso. Boa noite, tá? Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção de vocês até aqui e até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.